funcionando? Pode começar? Ela não botou ainda a vinheta. CEAP, Nossa Senhora. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida, que nós estamos reiniciando. Já lemos a introdução por 2 vezes, como disse a Carmen, e eu não me lembro de ter lido uma vez só. E vamos para o prefácio da 2ª edição, assinado por Leon Denis. O Evangelho. O Evangelho é o capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito. Olha isso. Acabei de falar. Eu vou ler aqui o item 5. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para lhe tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhes propôs uma parábola dizendo: quando fordes convidados para bodas, não vos coloqueis no primeiro lugar, porque pode ser que outra pessoa mais importante do que vós se encontre entre os convidados, e que aquele que vos convidou venha vos dizer: dai o vosso lugar a este, e vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, para que aquele que vos convidou possa chegar perto de vós e dizer: meu amigo, vinde mais para cima. Então, isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Mestre Jesus, mais uma vez dirigimos o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa alma a Ti, Jesus. Primeiro, para agradecer a vida, o dia de hoje, o pão de cada dia, e rogar assistência para esses momentos de estudos em que valorizamos a vida, estudando a obra Memórias de um Suicida, para que todos tenham consciência de que não existe a morte e que o suicídio é um logro, é um engano, é uma mentira, pois só existe a vida. Inspira-nos, Senhor. Permita que a nossa irmã Ivone, o Camilo e Leon Denis, que escreveram essa história, estejam conosco a nos inspirar de onde eles estiverem. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, do nosso irmão altivo, da direção espiritual do CEAP, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. É o estudo da manhã de hoje, né? Não chegou de noite ainda não, né? Uhum. Então pode ler aí, Márcia. Carmen. Olha só, a minha cabeça. Normal. Prefácio da 2ª edição. Leon Denis que assina. Como já dissemos, esse é um livro escrito a 3 mãos. Dona Ivone, que escreve como médium, o Camilo conta a história,
e Leon Denis coloca a doutrina espírita. Eu que vou ler? Pode ler. Tá bom. Me perdi aqui, peraí, rapidinho. Eu estou com um livro aqui da Neuza Trindade. Ela está junto de você. Prefácio da segunda edição. Revisão criteriosa impunha-se nesta obra, que há alguns anos me fora confiada para exame e compilação, em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre o instrumento mediúnico ao meu dispor. Filo, todavia, algo extemporaneamente, já que me não fora possível fazê-lo na data oportuna, por motivos afetos, mas aos prejuízos das sociedades terrenas, contra que o mesmo instrumento se debatia do que a minha vontade de operário atento no cumprimento do dever. Só um instantinho, vamos tentar entender o que ele está dizendo aí. Ele fez a revisão, né? Sim. É o que ele está dizendo ali. Aí ele fez extemporaneamente, fora do tempo. Sim. É o significado da palavra. Mas ele não fez em data oportuna por motivos afetos mais aos prejuízos das sociedades terrenas, contra que o mesmo instrumento se debatia do que a minha vontade de operário atento no cumprimento do dever. Ele não escreveu antes, não fez antes esse livro, nós vimos ali, a Dona Ivone escreveu, ficou por 30 anos guardado. Pois é. Né? E ela detalha um pouco mais lá no Recordações da Mediunidade, que ela deixou na gaveta, ela disse que escrevia em papel de pão, mas a sociedade não estava preparada para ouvir isso ainda. E ela sofreria dos próprios espíritas se ela escrevesse antes do tempo. Eles iam atacá-la, chamar ela de louca, Sim. ela estava delirando. Aí foi necessário primeiro vir as obras do Chico, Exatamente. né, fortalecendo, trazendo. Mesmo assim o Chico recebeu crítica aberta, né? E depois isso foi se fortificando, se estabelecendo na sociedade com as obras do Chico. O Nosso Lar foi lançado em 1942 ou 41. Isso. 41 ou 42? Acho que foi 42, na época da guerra. E você vê que o prefácio foi assinado aqui, ó, em 57. Sim. Bem depois, né? Bem depois foi lançado, então. A Dona Ivone escreveu em 54, ele o prefácio em 57. Então esse livro ficou guardado muito tempo. Precisava a sociedade amadurecer com relação à vida no mundo espiritual. Continua aí, por favor. Eu tenho uma dúvida. Foi Leon Denis que fez esse prefácio da segunda edição. Incorporado em quem? Chico? Não, na Dona Ivone. Na Dona Ivone mesmo? Dona Ivone mesmo. Ai, que coisa linda. Eu não sabia desse pequeno detalhe. A Dona Ivone mesmo. Junto dela, ele... entendi, tá vendo? A Dona Ivone. Foi por isso que não pôde ser Ele antes. era um dos guias dela, estava sempre junto dela. Uhum. Vamos lá. Cumprindo meu dever. E a revisão se impunha tanto mais quanto, ao transmitir a obra, me fora necessário avolumar de tal sorte as vibrações ainda rudes do cérebro mediúnico, operando nele possibilidades psíquicas para a captação das visões indispensáveis ao feito,
que, ativadas ao grau máximo que aquele seria possível comportar, tão excitadas se tornaram que seriam quais catadupas rebeldes, nem sempre obedecendo com facilidade à pressão que lhes fazia, procurando evitar excessos de vocabulário, acúmulos de figuras representativas, os quais somente agora foram suprimidos. Olha que interessante, o Leon Denis está dizendo que a Dona Ivone tinha dificuldade. A Dona Ivone. Não foi fácil. Nossa, mãe, imagina, para nós pequenos mortais, né? Nada se alterou. Nada se alterou. Tem que botar assim para ficar perto do microfone. Perdi de novo. Cadê Nada se alterou, todavia. Nada se alterou, todavia, na feição doutrinária da obra, como no seu particular caráter revelatório. Entregou-a ao leitor. Entrego-a ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incumbiram da espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens. E se, procurando esclarecer o público, por lhe facilitar o entendimento de fastos espirituais, nem sempre conservei feitura literária dos originais que tinha sob os olhos. No entanto, não lhes alterei nem os informes preciosos, nem as conclusões, que respeitei como labor sagrado de origem alheia. Que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal a aceitá-las. Olha como é que o Leon Denis já sabia o que esse livro ia causar, né? E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras a passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exalçar teu coração em prece piedosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Leon Denis, Belo Horizonte, Minas Gerais, 4 de abril de 1957. Muito bem. Olha o respeito que ele tem com a obra alheia, né? Ao nosso Camilo. Então, mas ele mexeu na obra toda, tirando excessos de palavras, problema do próprio médium, né? A Dona Ivone fala das dificuldades, porque ela não estudou em escola regular, fez o nível lá, o primário, o básico. Agora você vê que obra magnífica é essa, né? Magnífica. Todo espírita deveria ser obrigado a ler. Logo após as obras de Kardec, logo após os 5 livros, esta obra aqui, magnífica. Ou pelo menos após o Livro dos Espíritos, ler Memória de um Suicida. Já tinha o Nosso Lar, né? O Chico já tinha editado o Nosso Lar. Então vamos lá. Cada um vai lendo um parágrafo, tá? Tá bom. A gente está reiniciando a obra e ele começa falando sobre o Vale dos Suicidas. Precisamente no mês de janeiro do ano da graça de 1891, fora eu surpreendido com meu aprisionamento em região do mundo invisível, cujo desolador panorama era composto por vales profundos e que as sombras presidiam, gargantas sinuosas e cavernas sinistras, no interior das quais uivavam
quais maltas de demônios enfurecidos, espíritos que foram homens, dementados pela intensidade e estranheza verdadeiramente inconcebíveis dos sofrimentos que os martirizavam. Que situação, né? Nossa, mãe. Nessa paragem aflitiva, a vista torturada do Grilheta não distinguiria sequer o doce vulto de um arvoredo que testemunhasse suas horas de desesperação. Tampouco paisagens confortativas que pudessem distraí-lo da contemplação cansativa dessas gargantas onde não penetrava outra forma de vida que não a trazida pelo supremo horror. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por vulcões ameaçadores. Não, desculpa, acho que são duas páginas, é isso mesmo? Gelado. Passou duas? Enoitado por vulcões, está certo. Ameaçadores, como se eternas tempestades rugissem em torno, e ao respirarem-no, os espíritos ali ergastulados sufocavam-se como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com um suplício inconcebível ao cérebro humano, habituado às gloriosas claridades do sol. Dádiva celeste que diariamente abençoa a terra e as correntes vivificadoras dos ventos sadios que tonificam a organização física dos seus habitantes. Pesado, né, gente? Não havia então ali, como não haverá jamais, nem paz, nem consolo, nem esperança. Tudo em seu âmbito marcado pela desgraça era miséria, assombro, desespero e horror. Dir-se-ia a caverna tétrica do incompreensível, indescritível, a rigor, até mesmo por um espírito que sofresse a penalidade de habitá-la. O Vale dos Leprosos, lugar repulsivo da antiga Jerusalém, de tantas emocionantes tradições, e que no orbe terráqueo evoca o último grau da abjeção e do sofrimento humano, seria consolador estágio de repouso comparado ao local que tento descrever. Pelo menos, ali existiria solidariedade entre os renegados. Os de sexo diferente chegavam mesmo a se amar, adotavam-se em boas amizades, irmanando-se no seio da dor para suavizá-la. Criavam a sua sociedade, divertiam-se, prestavam-se favores, dormiam e sonhavam que eram felizes. Olha a comparação, né, que ele fez, nossa. Todavia, no presídio de que vos desejo dar contas, nada disso era possível, porque as lágrimas que se choravam ali eram ardentes demais para se permitirem outras atenções que não fossem as derivadas da sua própria intensidade. No Vale dos Leprosos, havia a magnitude compensadora do sol para retemperar os corações.
Existiu o ar fresco das madrugadas com seus orvalhos regeneradores. Poderia o precito ali detido contemplar uma faixa do céu azul. Seguir com um olhar enternecido bandos de andorinhas ou de pombos que passassem em revoada. Ele sonharia, quem sabe, lenido de amarguras ao poético clareado plenilíneo, enamorando-se das cintilações suaves das estrelas que lá no inatingível acenariam para sua desdita, sugerindo-lhe consolações no insulamento a que o forçavam as férreas leis da época. E depois, a primavera fecunda voltava rejuvenescia as plantas para embalsamar com seu perfume cariciosos as correntes de ar que as brisas diariamente tonificavam com outros tantos bálsamos generosos que traziam no seio amorável. E tudo isso era como dádivas celestiais para reconciliá-lo com Deus, fornecendo-lhe tréguas na desgraça. No entanto, na caverna onde padeci o martírio que me surpreendeu, além do túmulo, nada disso havia. Aqui era a dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar de esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfume, não há tréguas. O que há é o choro convulsivo e inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes da advertência prudente do sábio mestre de Nazaré, a blasfêmia assintosa do réprobo a se acusar de cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas, a loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada daquele que já não pode chorar, porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percurtir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a alma ofendida pela imprudência das ações cometidas, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesma. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição, porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Agora vocês viram. Vamos fazer um pequeno comentário. Práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Então, eles estão dando aqui um pálido conhecimento do que seja o Vale dos Suicidas. Ele fez uma comparação
com o Vale dos Imundos, na antiga Palestina. Então, aqueles que tinham lepra eram separados da sociedade para não contagiar. O que até hoje se fala, né, de um segregamento duro, aonde eles viviam, todos, crianças, mulheres, homens, separados da cidade, longe da cidade, não podiam estar com seus familiares, não tinham contato com os familiares, e ali eles eram largados, jogados, e não podiam sair de lá, senão seriam mortos, porque era contagiosa a lepra, não tinha tratamento, não tinha os recursos que hoje nós temos, então eles separavam e deixavam lá. Mas lá eles estavam a céu aberto, respiravam, viam os pássaros passar, como ele colocou, o sol. Vinha a primavera, os sons, conversavam, se relacionavam até, homens e mulheres, e lá ficavam eles, como numa cidade, né? Sim. Isolados. Deviam plantar alguma coisa, Sim. colher, e não iam morrer de fome. E no Vale dos Leprosos, não tinha luz, era tudo sempre noite, tudo sempre escuridão, lama fétida, gritos, horrores, eram vielas, ficavam em cavernas, as cavernas a gente vai ver que eram numeradas, e aquela coisa que a gente imagina, de tão feio, de tão dolorosa. Tem mais coisas pesadas aqui que ele vai falar. Então a gente pergunta, Deus castigou essas pessoas, fez esse lugar lamacento, o lugar fétido, cheiro de podridão, feiura, escuro. Você vai ver que eles se engalfinham, brigam. Não, Deus não criou isso. Isso é criação da mente deles. Eles estão doentes. E esse lugar, apesar dessa descrição horrorosa, já é a misericórdia de Deus protegendo esses espíritos. Eles foram acolhidos, nós vamos ver mais na frente, que eles foram levados, quando o Camilo, ele está relatando ali que em janeiro de 1891, não foi? Uhum. Ele foi levado. Ele se suicidou em finalzinho de 1890. Ali ele foi levado. Quando ele sai do túmulo, ele tropeça numa lama. Ele sente o mau cheiro do próprio corpo. A lama do próprio corpo. É o que está na mente deles. Leon Denis nos diz que o pensamento é criador. Na obra O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis fala do pensamento, lá na quarta parte do livro, na última parte do livro. É que muda, antigamente era o problema do ser, do destino e da dor. Mas diz que a tradução correta é o problema do ser e do destino. E na primeira, segunda, terceira, a última parte do livro, acho que é a quarta parte, a última ou é a terceira, ele fala das potências da alma. E uma dessas potências é o pensamento. E o que eu aconselho a todos lerem, ele diz: o pensamento é criador. Você pensa, você cria. Por que a ambiência aqui da casa é uma ambiência amena, é uma ambiência gostosa de se ficar, de se sentir, não é? Dá vontade de ficar aqui, sentado, sentindo as vibrações da casa, vibrações de amor, vibrações de estudos. Então, propicia um ambiente fraterno, um ambiente acolhedor, um ambiente perfumado pelas rosas, bonito. Porque nós criamos, os espíritos criaram esse ambiente. Nós estamos ajudando a criar esse ambiente com os estudos, com a leitura diária do Evangelho aqui, várias vezes durante o dia.
Hoje, domingo, a gente fica aqui somente pela manhã, mas os espíritos continuam aqui trabalhando. Mas já foi lido o Evangelho de manhã, já foi estudado o Evangelho, lemos o Evangelho de novo para estudarmos esta obra. Amanhã, segunda-feira, de manhã, a primeira coisa a fazer é ler o Evangelho, vamos estudar sobre mediunidade com os médiuns aqui presentes. Em seguida, vamos estudar a obra de Leon Denis, o livro Depois da Morte, mas vamos ler o Evangelho primeiro. À tarde, estudamos lá em cima, lemos o Evangelho, depois vamos estudar sobre mediunidade. Às 18 horas, vamos ler o Evangelho novamente, vamos estudar as obras do Chico. Estamos estudando No Mundo Maior, escrito pelo Chico e o André Luiz. Acabou, à noite, lemos o Evangelho novamente, faremos a prece e estudaremos sobre mediunidade. Então, só falei o dia de hoje e o dia de amanhã. Ainda tem a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Então, isso deixa a casa viva, vibração viva da casa, de amor, de estudo, de trabalho, de esforço. E como nós precisamos do Evangelho, moralizar a nossa vida, a nossa alma, para que a gente não cometa tantos absurdos que a sociedade vem cometendo e achando que é normal. Então está aí o Evangelho norteando a nossa vida nessa casa. E para evitar um mal maior, que é o suicídio. Então a gente tem esse ambiente aqui, agradável, que alimenta a nossa alma, que faz bem. Está estressado, chegou estressado, senta ali, ora um pouquinho, fecha os olhos, que vai se equilibrar. Lá no Vale dos Imundos, ou no Vale dos Suicidas, era diferente, era o desespero. Porque alguém que se matou e não morreu, ele pergunta: o que está acontecendo comigo? Morri ou não morri? Mas eu me matei, como é que eu estou vivo? E ele entra num estado de perturbação enorme, enorme, porque o fluido vital que anima a vida, o corpo, ele vai falar isso também, mas eu preciso dizer antes, para vocês entenderem o sofrimento, não achar que Deus está castigando. O fluido vital é absorvido pelo perispírito do suicida, do grilheta, como ele colocou ali. O grilheta é o condenado. Então ele absorve, então ele passa a ser um morto-vivo ou um vivo-morto. E a cabeça dele, a mente dele está voltada para o ato do suicídio, para o ato da putrefação do corpo físico. Então ele está sentindo aquilo tudo, ele está projetando aquilo naquele lugar. Então imagine milhares de espíritos num lugar desse, projetando a dor, projetando aquelas imagens. Ele vai dizer que aqueles que se afogaram andavam em braçadas, como se estivessem no mar, criavam o mar em torno deles. Via-se forcas penduradas, ele vai dizer lá na frente, forcas penduradas, com homens pendurados, era o pensamento daqueles que tinham se enforcado. O que você quer num ambiente desse? Dor que eles mesmos estão cultivando. E por que eles ficam ali? Porque eles não têm condições de ir para um lugar melhor. Eles precisam esvair aquele fluido vital, vão ficar ali algum tempo e depois serão recolhidos à colônia Maria de Nazaré, que está ligada a eles. Eles são monitorados o tempo todo, mas não dá para fazer nada. É o estado da alma deles. Até que esse fluido se esvai, eles se acalmam e são resgatados. Volta e meia, vai um grupo lá buscá-los, levar alguns, chama pelo nome, vocês verão, e são resgatados. Então eles estão sendo monitorados, mas não pode se fazer nada. O que você pode fazer com alguém que está se drogando?
Nada. Ele quer se drogar, o que você vai fazer? Então, eles, por causa da droga, muitos morreram de overdose, e isso é um suicídio, estão enlouquecidos, colaborando com a feiura do lugar, o lugar tétrico, um lugar horroroso, um lugar doloroso. Por isso esse lugar, tudo criação mental deles próprios. Entendeu isso? Alguma pergunta? Pode fazer. A senhora, não entendi. A senhora ouviu? Ela viu seu filho no teu rosto. O sobrinho dela, no meu rosto, é isso? É. Entendeu? Então, é isso aí. Vamos lá. Aí, ela vai continuar lendo aqui, vai continuar a leitura. Continua. Vai, por favor. Né? Até o que Quer você falar alguma falou. coisa? Pode falar. Tudo que você falou aí, é só a gente pegar essa frase aqui. É o inferno, o Camilo está dizendo para nós, é o inferno na mais hedionda e dramática exposição. Olha só, ele está tentando levar assim ao auge a descrição daquele louco. Deve ser uma coisa horrenda. E é como você falou, o pensamento de todos aqueles sofredores criaram uma ambiência horrenda, né? Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem, levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, e se despojarem das forças vitais que se encontram, geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico e espirituais por consequências sacrílegas do suicídio e provindas preferentemente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África. Então, olha só. Acabou esse parágrafo? Não. É. Continua. Infelizes carentes do auxílio confortativo da prece, aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida, que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido pelos despenhadeiros da morte. Olha, então aqui ele diz, por isso as pessoas não prestam atenção quando leem. Primeira coisa, por que aquela dor toda? Foi exatamente o que nós explicamos aqui, ele está dizendo. Quem ali temporariamente estaciona, porque aquilo é temporário. Não é um inferno criado pela igreja, que é eterno. Não, é temporário. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. Por quê? O suicídio é um crime hediondo, é uma revolta contra a lei de Deus. Extinguir o próprio corpo, meu corpo, minhas regras, não é bem assim. Não é bem assim. Eu não fiz nada para ter esse corpo. Meus pais deram a parte biológica e Deus me deu a oportunidade de reencarnar. Aí eu destruo esse patrimônio que é cheio de vida. E essa vida vai para onde? Ele colocou aqui. Ó, é a escória do mundo espiritual. O que é a escória do mundo espiritual? O mais baixo grau. O mais baixo grau, o mais baixo nível. Por causa desse fluido vital que está impregnado nele, o crime que ele cometeu,
além daqueles suicidas, tem muitos suicidas e homicidas. Homicida e suicida. E mais, falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem, levados pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram. Eu estou só explicando o que a Carmen leu aqui. São levados para lá de roldão, um montão. Toda hora chega um monte. E mais, olha só, aqui é que está a explicação. A se despojarem das forças vitais. As forças vitais estão impregnadas neles. Na morte natural, a força vital, o fluido vital, sai e volta ao todo, normalmente, naturalmente. Então você morre de morte natural e o fluido vital volta ao todo. O corpo perde essa vitalidade. E no suicida não, continua com ele. É como nós estamos nos sentindo aqui no corpo carnal. Eles estão se sentindo no corpo carnal, mas eles não têm mais o corpo carnal. Só é orar. Só orar, só oração, só a misericórdia de Deus. É o que nós podemos fazer com eles, e é o que eles não fazem. Eles estão revoltados. Como disse ali, blasfêmias, xingamentos, promiscuidade, estão revoltados. Eles não estão lá simplesmente recolhidos num lugar assim, estão sofrendo, estão gritando, estão falando, estão arrependidos, estão com remorso. Cadê a minha família? Cadê minha mulher? Cadê meu marido? Cadê meu filho? Por que eu fiz isso? Onde é que eles estão? E xingam, e blasfemam, e gritam. Terra que ninguém tem razão, todo mundo fala alto. A Carmen estava falando disso aqui. O que acontece aqui? Isso aí. A Carmen estava dizendo, no estudo anterior, a gente viu Jesus gritando, Jesus estressado? Não. Agora, quando você vê esses tumultos aí, políticos, sociais, todo mundo gritando. É cada um querendo ganhar no outro no grito. Grupos contra uma lei, contra uma ideia, gritam, blasfemam, xingam, e muitas vezes sem razão nenhuma. Até sai no tapa, né? Brigam mesmo. É o que acontece fisicamente. Lá. E ele continua. Então aqui. Pelo turbilhão das desgraças que se enredaram a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas. Então eu tinha que viver 80 anos. Eu me matei com 20. Eu tenho uma bateria aqui de 60 anos. É uma bateria. Eu tenho 60 anos de fluido vital circulando no meu perispírito. Isso é enlouquecedor. Vocês não imaginam. Eu não imagino. Com o quanto isso deve ser enlouquecedor para o espírito. Essa é a regra. Todo mundo é a mesma coisa? Não, essa é a regra. Há casos em que a dor é tanta, como alguns jovens que se suicidam, que a lei misericordiosa o reencarna rapidamente. Ele não vai ter uma vida saudável, porque ele leva com ele o suicídio. Mas a lei, por misericórdia, faz isso. Consegue, às vezes, até trazer o espírito dentro da própria família. Vem filho de uma irmã, se a mãe ainda tiver filho, pode ser filho da mesma mãe, do mesmo pai, pode ser. Aí pode acontecer tudo. Mesmo que traga defeitos físicos, mesmo que traga. Porque quando você vê alguém numa cadeira de rodas, com muitos problemas, pode ter sido um suicídio. E você diz assim,
Ah, como Deus é cruel. Não, Deus está sendo misericordioso. Foi aquilo que o Espírito conseguiu construir para ele como moradia momentânea. Pode ser. Pode ser. Você vai ver aqui, no decorrer, já está lá no final do livro, que o Mário Sobral, ele vai reencarnar. E o que o Mário Sobral fez? Vai falar aqui bastante do Mário Sobral. Ele matou a amante, a Eulina, com os 2 braços, e se matou, se suicidou, se enforcou em seguida. Então, passa por todo esse sofrimento, vai falar dele aqui, e ele vai reencarnar. Ele não se sente digno de ter as mãos, ele nasce sem os braços. Renasce sem os braços. Lá na frente a gente vai ver a reencarnação dele. Revestindo-lhes envoltórios físicos e espirituais por sequências sacrílegas do suicídio, provindas preferentemente de Portugal, Espanha, Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes, carentes do conforto, do confortativo da prece. Aí vocês vejam, ali estão os suicidas, no Vale dos Suicidas, e ela está contando aqui, os suicidas provenientes desses países, de língua portuguesa. Porque eles têm dificuldade de se comunicar pelo pensamento. Então, Portugal, Brasil, Espanha, colônias da África. E quem se mata na China, no Japão, na Índia, na Rússia? Certamente tem outras colônias com o mesmo tipo de tratamento. Você vai ver, vocês verão que o rigor é muito grande com relação à disciplina, porque eles são rebeldes. Ah, não quero isso. Aí se mata. Eu não quero isso para mim. Mas não quero isso para mim. É igual uma criança que faz malcriação. Eu não vou comer e morre de fome. Não entendi. Esse seu sobrinho, ele é falecido. A gente não sabe dessa história que a senhora está falando. A senhora perdeu um sobrinho? Ele se suicidou. Ah, sim. E aí você só lembra, só o vê como criança? Como criança, né? E ele já era um jovem. É a imagem que a senhora guardou dele. Hã? No meu rosto. Foi ele que te abraçou. Infelizes, carentes do auxílio confortativo da prece, aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida, que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido, em procura do esquecimento, ouvido a esquecimento, pelos despenhadeiros da morte. Então vocês vejam aqui, não quiseram compreender e foram rebeldes à lei, não levaram em consideração o amor dos familiares, o amor dos entes queridos que sofrem, e sofrem muito, como a senhora sofre o suicídio de um ente querido. Eles não levaram em conta. Por isso, o remorso, por isso a dor que eles sentem. Eles sabem de tudo isso, eles sabem. Eles se arrependem, mas não dá mais para voltar. Não dá mais para voltar. Sem preces, ainda hoje, tem gente que não faz prece para morto. Tem cristão que não faz prece para morto, dizendo que ele está morto, está morto. Materialista não faz prece para morto, porque está morto, acabou. E tem cristão que não faz prece para espírito, porque ou ele está no inferno não vai adiantar eu rezar por ele, ou ele está no céu,
E no céu também a minha prece não é necessária. Imagine orar para os suicidas. Isso, de acordo com a fé da senhora, pode e deve. Isso alivia a dor do espírito. Isso alivia. Tá? Aqui ele está passando o que acontece de modo geral. Né? É isso aí. Alivia e ajuda muito. A prece ajuda muito. Aí ele coloca: se aventuraram no mundo desconhecido. Vamos parar por aqui? E a gente continua semana que vem, ó. O além-túmulo acha-se longe. Ou então a gente revê aqui. Quem ali temporariamente estaciona, para a gente não perder a ideia. Da onde? Na outra página? Não, a minha é na mesma. Ah, tá. Quem ali... Vamos pegar daí. Tá bom. Tá bom? Dá um marcador, por favor. Tem marcador? Tem aí nessa primeira gaveta. Ah. Vamos fazer a nossa prece. Como era o nome do seu sobrinho ou filho? Francisco do Nelson Rocha. De Melo Rocha.